dos estudantes? Não, nem dos estudantes, nem dos servidores, é só a aferição da temperatura. Eu tinha esquecido de colocar para gravar, gente, só para registrar. Estamos na Assembleia com os discentes para falar sobre flexibilização para apoio ao ensino remoto e híbrido, tá? Próximo é a Sabrina Paiva. Sabrina? Oi, professora. Oi, todo mundo. Boa tarde. A minha pergunta vai de encontro com uma fala que a senhora falou anteriormente, que é que o nome do aluno não vai ser divulgado, né? Aí, dito isso, eu fico pensando assim, vai ser feito um mapeamento dos locais onde esse discente ele passou, né? Não seria mais seguro se a gente ficasse a par do nome desse discente? Porque assim, ó, teoricamente, nós sabemos a sala, as aulas, né? Os horários que essa pessoa esteve e nas salas. Mas a gente não sabe outros lugares. Seria um tanto uma utilidade pública, assim, se a gente pudesse saber quem são as pessoas que acabaram ficando infectadas. Ninguém quer ficar infectado, né? Então, as pessoas não têm culpa. Então, quem acabou ficando infectado, para você colocar a mão na consciência e falar, ai, caramba, eu fiquei perto dessa pessoa, então talvez eu possa estar também. Sabrina, é assim, a gente ainda não está falando sobre sala de aula com retorno híbrido a partir de setembro, tá? Esse encontro nosso aqui é para a gente tratar, para apoiar os alunos que vão precisar entrar no IEA, para acessar a internet, tá bom? Então, a gente não está falando ainda das salas de aula. Eu vou apresentar para vocês mais adiante que os lugares aonde vocês vão poder ficar são lugares definidos. Esses lugares, eles vão estar todos identificados, todos numerados. Então, vamos imaginar que o Valdson vai lá na segunda-feira, 9 horas da manhã. Então, ele vai anotar, o nome dele vai ser anotado e ele vai receber uma ficha. Então, ele chegou às 9 horas, vai estar escrito lá. Ele vai receber uma ficha onde vai estar dizendo que ele deve ir para a área externa, a área extra 1, mesa 2. Então, o Valdson vai sentar naquele lugar. Aí o Valdson, 2 dias depois, entra em contato conosco e diz, olha, eu estou com sintomas de Covid. Então, nós vamos informar a todos os alunos que estavam naquele dia e naquele mesmo horário que o Valdson, tá? Que uma pessoa que estava naquele local apresentou sintomas. A gente não sabe se ele está ou não com Covid, porque aí nós vamos orientar que ele faça o teste, né, que ele vá até a UBS, que ele faça o teste, ok? E aí, ele positivando, nós vamos colocar isso no nosso monitoramento. Mas, Sabrina, é muito complicado a gente informar o nome da pessoa. Se a própria pessoa quiser dizer para os colegas que é ela pode ficar à vontade. Por quê? Porque há pessoas muito razoáveis e muito conscientes. E há pessoas que não são razoáveis e não são conscientes. E a gente não sabe até onde a irresponsabilidade e a falta e a ignorância de algumas pessoas pode chegar. Então, nós vamos informar a todos que estiveram naquele dia e naquele horário, né, sobre o que aconteceu, mas nós não vamos informar o nome do discente, tá bom? Sim, entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, pode prosseguir. Ok, obrigada. Bom, e aí então, como eu falei para vocês, né, aí a pessoa, ela é do grupo de risco e ela não se vacinou, mas mesmo assim, ela quer ter acesso. Eu posso impedir o Marcelo, o Robert, a Célia e Bill? Não. Ainda não existe nenhuma regra dizendo que essa pessoa pode ser impedida, mas essa pessoa vai ter que fazer uma declaração para a direção da unidade, dizendo que ela é do grupo de risco, que ela não se vacinou e que ela está assumindo toda a responsabilidade para estar ali de forma presencial. Ok? Aqui alguma dúvida? Então, passamos. Então, o procedimento de cuidado com os grupos de risco, ele leva em consideração as condições de saúde e bem-estar dos membros da comunidade, né? Uma forma da gente prevenir a disseminação dessa pessoa que é do grupo de risco, ou seja, ela é uma pessoa muito mais vulnerável. Então, nós não gostaríamos que ninguém do grupo de risco que não se vacinou fizesse uso das instalações do Instituto, né?
Mas, se porventura fizer, ela vai ter que fazer essa declaração, encaminhar para a direção. Depois eu vou salvar essa apresentação em PDF e a gente vai compartilhar, e eu peço que vocês ajudem, que a gente possa compartilhar com todos, para que todos tenham acesso a ela, tá bom? Em caso de sintomas ou contato com pessoas assintomáticas, todos deverão cumprir o seguinte protocolo. Então, eu falei para vocês no início que a gente tem 2 grupos, um que é vedada a entrada no instituto, que é aquele que está com sintoma. O outro que a gente recomenda que não vá, se for do grupo de risco e não tiver vacinado. E aqui é outro caso, eu estava lá, como a gente conversou ainda agora, e eu apresentei sintomas. Ou eu entrei em contato com pessoas sintomáticas, pessoas que moram comigo, né? Então, o que eu devo fazer? Você deve comunicar a sua coordenação, dizer o seu nome, dizer o dia que você esteve, o horário que você esteve lá, e que você está com sintomas, tá? Ou que você está com pessoas que estão com sintomas, ou você está com pessoas que já positivaram, já estão com teste. Aí a coordenação de curso vai passar essa informação para mim, a gente vai fazer uma reunião com a CL Bio e nós vamos entrar em contato com você e te orientar sobre o que você deve fazer, né? Que você deve procurar o BS, que você deve fazer o teste e tudo mais. E você não será autorizado a entrar durante a quarentena de pelo menos 14 dias, tá? Tá certo? Mas se eu tiver o sintoma, Ana, e fizer o teste e der negativo, aí você volta a ter autorização para acessar. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, o monitoramento é muito importante. Eu estive lá no instituto e eu apresentei sintoma. Aí você pode dizer assim, alguém pode dizer, poxa, mas nós não vamos estar de máscara, nós não vamos estar com distanciamento, por que se eu tiver um resfriado, ou eu achar que estou com resfriado, uma febre, por que eu tenho que comunicar? Porque a gente não consegue saber o que o outro está fazendo quando alguém não está olhando, né, gente? Tirar a máscara, passar a mão no rosto, espirrar de repente sem a máscara. Então, todos os cuidados que nós pudermos ter, será melhor. As moças, as nossas colaboradoras da limpeza, elas vão estar fazendo a higienização de forma constante, contínua, passando álcool nas mesas, mas é importante que a gente também assuma esse compromisso. Todos os alunos que entrarem, vocês vão receber uma garrafinha de spray que vocês vão usar para colocar o álcool 70 líquido, que vai estar disponível lá. Então, você vai poder encher seu frasquinho. Aí você precisa higienizar sua chave ou seu capacete, ou você vai sentar e você quer passar na mesa e higienizar. Você vai poder fazer isso, tá bom? Até aqui, alguma pergunta, Marcelo? Não, Ana. Então, vamos lá. Bom, autorização de uso dos espaços físicos aos alunos com apoio ao ensino remoto híbrido, né? Então, como é que vai se dar isso aí? Então, a gente segue o nosso plano de biossegurança da UFAM e o nosso protocolo de biossegurança do IEA, que foi aprovado em julho do ano passado, em agosto do ano passado, né? Então, os protocolos, eles dizem o seguinte: se a gente está num risco moderado, a capacidade de ocupação é 50%. Se o risco é baixo, a capacidade é 75%. Agora, se o risco é alto, as atividades estão suspensas. Nós estamos no baixo risco? Não, nós estamos no risco moderado. A gente só entra no baixo risco se a gente tiver 3 boletins seguidos dizendo que a gente está no baixo risco. Por enquanto, a gente só tem um, que é o dessa semana, tá? Serão autorizados aos alunos o acesso aos ambientes físicos do IEA, circular municipal, para o apoio às atividades síncronas e assíncronas, né? De repente você vai assistir uma aula de 2 horas. Serão permitidos o uso pelos alunos somente dos espaços comuns, sala de apoio, laboratórios de informática e as áreas abertas, tá? Tanto a sala de apoio quanto o laboratório de informática, eles terão que ficar com as janelas abertas, mesmo com o ar-condicionado ligado, tá? Então, nós vamos ter que abrir as janelas a cada 2 horas para fazer o arejamento,
tá bom? Serão autorizados a permanência por até 2 horas por aluno. Aí vocês podem estar pensando assim, poxa, Ana, mas 2 horas é pouco tempo. Mas por que 2 horas? Porque a gente não sabe como vai ser essa demanda dos alunos para acessar o Instituto, tá? Então, se for muito aluno, não vai ser justo que alguém possa ficar uma manhã inteira, enquanto tem outras pessoas que gostariam também de fazer um acesso, de baixar um vídeo, até de assistir uma aula, enfim, tá? Então, a princípio, você vai ter 2 horas. Então, você vai chegar, vai dar seu nome, a Kate vai anotar seu nome, você vai receber sua fichinha, ela vai estar lá o horário que você entrou, 9 horas da manhã. Quando for às 11 horas, o agente de portaria vai lá e vai te dizer que o seu tempo acabou, como se fosse uma lan house. Se não tiver ninguém lá para entrar, se tiver todo mundo de boa, não tiver ninguém esperando, aí você vai poder continuar, tá bom? Não tem problema. Mas se tiver pessoas esperando, então vai ser somente 2 horas. A autorização se dará no momento do acesso, diretamente na portaria, então vocês não vão agendar, vocês não vão mandar e-mail, não vão fazer nada disso. Você vai chegar, vai ser o único acesso. Quando vocês chegarem lá na circular, vocês vão ver. Vocês só vão poder, todos só podem entrar e sair pelo único lugar, ok? Então, vai estar o agente de portaria, vai estar a Kate lá, você vai dar o seu nome, você vai falar seu curso, você vai falar seu horário, o seu telefone, e ela vai anotar o horário que você entrou. E aí ela vai te dar essa ficha, e você precisa ir para o lugar onde ela está dizendo para você ir. Se você se recusar, ela vai entrar em contato conosco e nós vamos lá resolver ou tentar te convencer a ficar naquele lugar ou pedir que você se retire. Então, todos nós temos que contribuir com isso, tá bom? Quando todos os espaços estiverem com a lotação completa, nós vamos já falar quantos alunos são, somente será permitida a entrada de mais alunos após o período das 2 horas dos primeiros acessos, tá? Então, a gente não quer causar aglomeração. Então, vamos imaginar que seja 100 pessoas ao mesmo tempo. Se já tem 100 alunos lá e alguém chegar para entrar, e se todo mundo acabou de chegar, o interessante é você voltar para casa, não ficar esperando, para não causar aglomeração. Não tem ninguém. Eu cheguei, estou aqui, estou acessando o meu computador e não tem ninguém na espera. Posso continuar lá? Pode continuar, tá bom? Caso não haja ninguém na espera, o aluno poderá fazer uso do espaço por mais de 2 horas. Tem aqui alguma pergunta? Algum membro da CLBio ou do subcomitê gostaria de fazer algum comentário também? Podemos seguir? Todos estão compreendendo? Sem manifestações, Ana. Ok, então vamos lá. A organização da forma de ocupação das instalações do IEA, né? Então, descrição das áreas abertas e áreas de uso comum, tá? Hall, né? Então, o hall é uma área aberta, tá? Então, lá no hall nós temos 11 mesas do lado direito e 11 mesas do lado esquerdo, tá bom? Em cada mesa vão poder ficar 2 alunos. Cada um numa ponta, né? Por conta do distanciamento, certo? Então, cada mesa vai ter uma numeração entre 1 e 22, né? De um lado, e 1 e 22 do outro lado, que é aquilo que eu falei para vocês. Você vai chegar lá, você vai receber uma fichinha, essa fichinha ela vai ser possível ela ser higienizada, tá? Não se preocupem, vai ser higienizada todas as vezes que ela for entregue para você. E está lá na sua fichinha, hall, mesa 2, cadeira 19. Então, você vai sentar na mesa 2, na cadeira 19, e lá você vai fazer a sua atividade, ok? Aí nós temos 2 áreas extras que nós fizemos no ano passado, de madeira, coberta, que nós vamos também usar para dar esse apoio, que é no bloco 1, atrás do bloco 1 e atrás do bloco 2. Eu tenho só que corrigir... Não, tá certo, são 19 jogos escolares.
19 jogos, Hudson? Acho que tu pediu para eu corrigir, né? Eu achei que eu tinha corrigido. O Hudson está na reunião? Ele só pediu que eu corrigisse aqui, que foi feito a conta lá e não dava 19. Deixa eu só confirmar aqui com o professor Hudson, gente. Só um minutinho para a gente corrigir depois. Oi, Ana. Hoje de manhã eu fui com as meninas da secretaria fazer que acabava pegando sol na... Fui eu que me confundi, tá certo, são 19 mesmo. Foi no hall que diminuiu. Então, tem 19 jogos escolares na área 1 e na área 2, tá? Então, nessa área, vai possível ficar 19 alunos de um lado e 19 alunos ao mesmo tempo. No hall, 22 alunos de um lado e 22 alunos de outro lado também ao mesmo tempo. Então, vejam que, ao mesmo tempo, nas áreas abertas, nós vamos ter 44 mais 38. Alguém faz a soma aí para mim, rapidinho? 44 mais 38 dá? Vamos lá, povo da matemática. 82. 82. Obrigada. Então, vejam que na área aberta, tá? Ao mesmo tempo, poderá ficar 82 alunos, ok? Aí nós temos também a sala de apoio. Então, na sala de apoio, a gente também fez toda uma sinalização. Então, nós temos hoje 15 cabines, porque ficou uma cabine com uso, uma cabine sem uso. Vocês lembram da cabine que tem um computadorzinho lá na sala de apoio? Então, essa sala nós também vamos autorizar. Então, você vai chegar lá e dizer assim, eu queria acessar a sala de apoio, porque eu vou precisar fazer o uso do computador, porque eu tenho que digitar um trabalho. Tá bom? Então, nas áreas abertas, nós não temos como colocar computador, nem notebook, nem nada. Mas lá na sala de apoio, vai ter 15... eu não tenho certeza se são 15 computadores agora, mas o Robert pode me ajudar. Mas são 15 cabines, todas com distanciamento. Não vai poder usar a mesa no meio. Por enquanto, não pode. Só nas cabines, porque elas têm aqui, elas são fechadas, e vai ficar uma com uso e uma sem uso. Então, as que estão com uso vão estar disponíveis, as que estão sem uso, não tem cadeira, não tem nada, não pode utilizá-las. Tá bom? Essas, como ela é fechada, então a gente vai fazer sempre a ventilação de 2 em 2 horas, abrir a janela, tá bom? A outra sala que a gente também vai disponibilizar para que vocês possam acessar, principalmente quem não tem computador em casa, ou notebook, é a sala de informática. Então, na sala de informática, você tem 20 computadores. Então, dessa vez, por conta da pandemia, um aluno vai ficar utilizando um computador, também já está com o distanciamento, tá? Não pode mexer em nada, não pode tirar nada do lugar, nada disso eu vou falar mais à frente. Então, se você for precisar acessar, porque você precisa digitar um trabalho, aí você pede para usar a sala de apoio ou a sala de informática. Agora, se você só precisa acessar a internet, baixar um vídeo para o seu celular, ou para o seu notebook, ou para o seu tablet, não peça para usar a sala de apoio e nem a sala de informática, para não atrapalhar aquele colega que efetivamente não tem em casa esse equipamento e precisa, tá bom? Até aqui alguma pergunta, Marcelo? Não, Ana, só o Robert que retirou aqui no chat. Ele informou que na sala de apoio são 15 computadores, no laboratório de informática são 20 computadores. Ok. Tá? Então, os horários. Eu posso ir a qualquer horário, em qualquer dia? Não. Por quê? Porque nós temos que fazer a higienização do prédio. Vejam, só ali que nós falamos, nas áreas abertas, falamos em 82 alunos, não foi isso que vocês me disseram? 82, né? Na área fechada, são 35. Então, 82 mais 35 dá 117? É isso? 127? 117, né? Me ajudem aí, gente.
Estou velhinha, já não consigo mais fazer conta rápida. Então, são 117 pessoas ao mesmo tempo. Pode falar. Quem ia falar? 100... Pode falar. 117 alunos, né, ali estão naquele espaço. Então, precisa ter feito a higienização. Então, vai ser feita a higienização antes de vocês chegarem, antes das 8 horas. Vai ser feita a higienização na hora do intervalo, entre 12 e 14 horas. Vai ser feita a higienização após as 18 horas. E no sábado vai ser feita uma higienização geral. Tá? Então, durante esse momento de pandemia, o acesso para esse apoio, nós não estamos falando de aula aqui, tá? Nós estamos falando do apoio para que os alunos possam ir lá, acessar a internet, baixar um vídeo, digitar um trabalho. Vai ser de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 pela manhã e de 14 às 18 à tarde. Ok? Não será autorizada a permanência entre as 6 da manhã e as 18 horas, entre as 12 e as 14 e a partir das 18 horas, e não será autorizado nos sábados e domingos em qualquer horário. Tá? O acesso ao campo 2 se dará somente por uma entrada, não podendo ser realizado de outra forma. Então, não vamos burlar ninguém, não vamos tentar pular e entrar sem passar pela portaria, sem a nossa temperatura ser aferida, né? Sem a gente registrar a nossa entrada. Por favor, vamos respeitar isso daí, tá? O que é estritamente proibido, né? Não pode fazer quando você estiver lá dentro do IEA fazendo essas atividades. Não pode alterar os espaços. Se sua mesa está num lugar, ela tem que ficar naquele lugar. Você não pode se juntar com o colega, não pode, tá? Então, não pode tirar um computador do lugar, não pode alterar nada. Tudo foi sinalizado pela Comissão Local de Biossegurança, pelo subcomitê. Deu muito trabalho para fazer isso, então não pode fazer alteração. Autorização de acesso presencial, então não pode, está proibido. A gente não pode dar um acesso contínuo. Eu quero chegar às 8 e ficar até às 18, como a gente fazia antigamente. Chegar às 8 e ficar até às 22 horas, né? Como a gente fazia antigamente. Nesse momento ainda não é possível isso, tá bom, gente? Não pode se alimentar durante o período que você estiver lá. Você pode beber água? Você pode beber água, mas você não pode ficar se alimentando, tá? Porque para isso você precisa fazer o quê? Você precisa tirar sua máscara, tá bom? Fornecimento de copos descartáveis. Não vamos fornecer, não estamos fornecendo copos descartáveis já há muito tempo. Então, quem quiser pode levar sua garrafinha, levar seu copo individual, tá? Tenha sua garrafinha, tenha seu copo individual. Não deixem nem sua garrafinha, nem seu copo individual em cima do bebedouro. Se a gente vê, a orientação é que jogue no lixo. Vocês vão ver que em cima do bebedouro tem uma garrafa de álcool 70 líquido, para que você possa espirrar na torneira, se você quiser, antes de abrir a torneira, tem lá escrito, higienize a torneira antes de utilizá-la. Então, você joga o álcool lá, abre a torneira, higieniza a sua mão, coloca a sua água, tá? Então, não tem copo descartável, não pode ter copo em cima de bebedouro, garrafa, nem nada disso. Não pode compartilhar objetos pessoais ou material escolar. Você está lá numa sala e tem um outro colega, levem sua caneta, levem seu lápis, levem sua borracha, levem seu caderno. Não podemos ficar compartilhando objetos, tá bom? Confraternização. Eu quero abraçar, eu quero apertar na mão. Todos nós queremos muito isso. Abraçar nossos amigos, nossos colegas, mas nós não podemos. Então, você vai encontrar seu amigo lá nesse momento, dá um tchau, dá um oi, faz assim, dá um toquezinho. Não pode ter essa proximidade, tá bom? Nós temos que manter o distanciamento. Não podemos ficar sentados nas escadas, somente naqueles espaços que estão pré-definidos. Não, é terminantemente proibido o acesso sem identificação. Então, tem que se identificar na portaria, tem que fazer a medição da sua temperatura.
A permanência nos espaços físicos sem o uso adequado da máscara ou sem o uso da máscara, terminantemente proibido. Tem gente que coloca a máscara e não coloca só na boca, não coloca no nariz. Se o agente de portaria ou a outra pessoa, a Kate, vê, ele vai pedir que você coloque a máscara de maneira adequada. Se você continuar, aí ele vai nos acionar e nós vamos até lá. Então, aquilo que foi perguntado anteriormente, acho que pelo Sérgio, né? Se você vê um colega tendo esse tipo de atitude, fale para ele, colega, olha só, para que nós estejamos aqui hoje, a gente precisa seguir essas regrinhas, a gente não vai cair nada, a gente não vai, né, ser desmoralizado por conta disso. Vamos seguir, porque se as pessoas não seguirem, a gente vai ter que suspender o acesso, viu, gente? Então, todos nós temos que seguir. É o coletivo, o individual pensando sempre no coletivo. Então, tem que usar a máscara da maneira correta. Tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, rapidinho, vou finalizar isso aqui, uma tabelinha que tem, que não deu para colocar ali no PowerPoint. Bem rapidamente, que depois o Thaleson vai falar sobre a biblioteca. Deixa eu aumentar aqui a fonte. É um resuminho, tá? Todos estão conseguindo ver? Então, isso aqui a gente vai tornar público para vocês já na semana que vem, vamos salvar em PDF, vai assinado por todos os membros da CLBio e do subcomitê, bem bonitinho, tá? Então, aqui são como que vai ser o acesso à biblioteca, em cada uma das etapas, né? De alto risco, médio risco e baixo risco, RU, cantina, aquilo tudo que eu já falei para vocês, não vou me repetir, isso aqui é só realmente um resumo. Então, deixa eu falar para vocês, RU, né? Nós estamos, nesse momento, sem contrato com o RU. Então, a coordenação administrativa está, nesse momento, fazendo uma dispensa de licitação para que a gente volte a ter o serviço de RU. E aí, esse RU também vai vir junto com a cantina, tá? Isa, eu já tirei a apresentação, tá bom? Então, nesse primeiro momento, ainda não teremos o RU. Nós estamos aqui trabalhando muito para que a gente volte já com funcionamento, pelo menos início de outubro, tá bom? Então, o RU vai ter também toda uma regra, né, para comprar o ticket, para fazer as filas, para comer, porque não vai poder ficar todo mundo lá sentado na mesa, como a gente ficava antigamente, né? Então, nesse momento, a cantina não vai estar aberta, tá bom? Não vai estar aberta. Então, se você for fazer o uso lá de 2 horas, faça um lanche reforçado, porque a cantina não vai estar aberta ainda, mas nós já estamos trabalhando para isso, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei até esse momento? Então, eu vou pedir para o Thaleson apresentar que nós vamos fazer empréstimos de livros, mas não vai ser como antes, né? Mas a gente vai abrir a biblioteca para o empréstimo, então o Thaleson vai explicar como é que vai funcionar essa parte da biblioteca, tá bom? Thaleson. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Thaleson Freitas, bibliotecário aqui do Instituto, né? Bem, como a Ana falou, nós estaremos retornando a partir de publicar essa nota técnica, com a abertura da biblioteca, retornando os serviços de empréstimo e devolução. É de conhecimento de todos, né, que fechamos em março do ano passado, então esse material que está com vocês antes desse período continua com vocês, já faz mais de ano, né. A partir da publicação disso, a gente vai conseguir devolver esse material. Muita gente manda mensagem, manda e-mail, só que ainda não tínhamos previsão para isso. Com essa nota técnica, nós estaremos dentro do esperado e do que foi estipulado aqui no Instituto. Como é que isso vai se dar? Isso vai se dar por agendamento. Você não vai chegar lá e vai
devolver como era antes, você vai entrar na biblioteca. Não, você vai ter que agendar para você devolver o livro. Tem muita gente que quer devolver, né, porque já virou o período. E também para emprestar. Esse livro devolvido, ele vai ficar numa quarentena de 12 dias, que eu estou tentando mudar para 10 dias. Então, a partir do momento que o colega devolver o livro, ele não vai ficar automaticamente disponível como ficava antes, por conta do coronavírus, obviamente. Aí eu vou aqui apresentar a tela para vocês e mostrar o sistema de agendamento que nós iremos utilizar. É bem simples. Só preciso que alguém me dê um ok para ver se está aparecendo. Já tá. Pronto. O nome do sistema é Setmore. E aqui nós temos 2 serviços. Vocês conseguem ver aqui. Aumenta só um pouquinho, Thaleson. Dá para A tela? Dá sim. Muito. Aí, tá bom? Para mim ficou bom, não sei para os demais. Podem falar. Se quiserem aumentar mais, a gente aumenta aqui. Aumenta mais um pouco, ficou pequeno para mim ainda. Pronto. Aqui dá para ver. Tudo certo? Agora, Marcelo? Agora sim, tudo certo. Pronto, esse é o sistema de agendamento. Nós estaremos retornando com os empréstimos e devoluções. Como é que isso se dá? Muita gente vai com toda certeza devolver material. Está aqui o botão de cima, devolução de material. Você clica e aqui tem os horários disponíveis. Vou clicar aqui no dia 17, às 8 horas. Você vai colocar o seu nome, obrigatoriamente seu e-mail e seu contato. Quando você for devolver o material, você não preenche esse campo observações, porque você só vai lá devolver, né? Aqui embaixo você coloca seu curso, e essa categoria é para você dizer se você é servidor ou aluno, que também é opcional, e vai clicar em continuar. A partir desse momento, a biblioteca vai ser avisada, vai ser notificada de que tem aluno para devolver material, e a gente já vai saber, vai se organizar. Quando o outro colega vier aqui na devolução, já não terá mais esse horário. Como a gente vai estar em fase de teste ainda, a gente... Desculpa. A gente colocou 10 minutos para cada atendimento e 5 minutos de intervalo. Então, nós teremos esse horário aqui. Nós iremos funcionar de 8 ao meio-dia, como a Ana falou, seguindo o horário estipulado na nota técnica, e de 14 às 18. Então, nós conseguiremos atender essa quantidade de pessoas que tem disponíveis nesses horários. Isso foi para devolução. A gente volta aqui em serviços. Você for emprestar o material, você previamente pesquisa no Pérgamo, obviamente, para ver se tem, ou se não, você tenta a sorte se quiser. Eu sugiro que pesquise primeiro. Vou clicar aqui em 8. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail, o seu contato. E aqui, quando você for emprestar, eu sugiro que você coloque o nome do material, o tema do assunto que você queira dar uma olhada no material, e já facilita para a gente, já poupa tempo, e a gente consegue atender nos 10 minutos estipulados para vocês, entendeu? Você vai colocar aqui seu curso, sua categoria e continuar. Neste momento, a gente vai funcionar desse jeito. E não terá acesso à biblioteca para ficar estudando ainda. Talvez quando mudar para um nível baixo, né, Ana? Vocês têm alguma pergunta em relação a esse sistema? O Antônio está perguntando se isso é um site ou um aplicativo. É um sistema, na verdade, é um site. Aí, como é que vocês vão ter acesso a isso? Através de um link que eu não vou disponibilizar para vocês agora, porque ele está aberto já. Então, caso vocês queiram agendar, a gente ainda não tem uma data para abrir certa. A gente sabe que a partir da semana que vem vai conseguir, mas eu ainda tenho alguns detalhes para acertar no Sistebile, tudo bem? Mas a divulgação do link desse site vai ser divulgada amplamente, assim que a gente finalizar todos os detalhes. Mais alguma pergunta, Ana? Então, na segunda ainda não vai ser possível fazer o empréstimo, né? Não, ainda não. Tá.
Isso é importante, viu, gente? Então, na segunda, então assim que a biblioteca tiver ok, aí a gente Nós vamos divulgar divulga tudo. amplamente para vocês. Então, não tem ainda autorização para ir à biblioteca fazer empréstimo. Quando for, tiver ok, aí a gente avisa, tá? Certo. E aqui do lado, em informações para contato, tem o site do Sistebib, clicando aqui. Já direcionar para o site. E o e-mail da biblioteca, clicando em enviar e-mail. Abre no e-mail da biblioteca. Vocês sabem que esse e-mail é o canal de comunicação da biblioteca. Vocês podem falar no Instagram também. Aí que já abre para vocês enviarem e-mail. No mais, é isso. Eu acho o sistema bem simples e tenho certeza que vocês vão conseguir usar ele de forma adequada. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Thaleson? Vocês compreenderam, né? A biblioteca ainda não está autorizado o seu acesso a partir da semana que vem. Assim que tiver, a gente informa. Mas Então, vai ser na semana que vem. Só rapidinho. Vai ser na semana que vem. O detalhe é simples. Ele surgiu hoje. A gente já estava prevendo abrir na segunda, né? A gente já havia conversado. Mas surgiu um detalhe bem importante dentro do sistema. Tem relação ao sistema, não é em relação ao planejamento, não. Tudo bem? bom, então, gente, volto a perguntar, né? Nós temos aqui 44 pessoas na sala. Então, eu gostaria de saber, até esse momento, alguma dúvida sobre esse apoio, esse acesso que nós vamos começar a autorizar a partir de segunda-feira ao prédio da Circular Municipal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estão entendendo que isso não tem nada a ver com ensino híbrido, não tem nada a ver com a sala de aula, não tem nada a ver com disciplinas. Isso é outra coisa. A gente está esperando concluir, né, o sistema de matrícula fechar todas as etapas. Está fechando hoje, né, Marcelo? As chamadas da matrícula. Nós estamos no processamento de matrícula. Era para sair hoje, como estava previsto no calendário acadêmico, mas, segundo o DRA, ainda não está disponível, né, essa listagem. Então, provavelmente só segunda-feira. Aí, o que vai acontecer? Quando a gente deu um prazo até dia 15 para as coordenações de curso que vão ofertar aulas híbridas, né? Híbrido, um percentual da aula presencial, outro percentual remoto, tá? Isso é híbrido. Uma disciplina de 60 horas, o professor vai dar uma carga horária presencial e outra carga horária de maneira remota. Então, quando nós demos até dia 15, segunda-feira, para que os professores, os coordenadores de curso, enviem para a direção o número de disciplinas que o curso vai oferecer de forma híbrida e o número de alunos por disciplina. Só com essa informação é que nós vamos poder, a CLBio e o subcomitê, vai poder saber qual curso que tem mais alunos matriculado, vai ofertar mais disciplinas, para que a gente possa distribuir as salas, tá? Que a gente possa distribuir as salas e aí os cursos vão organizar como é que eles vão fazer essa oferta da forma presencial. E aí vai ter todas essas regras que eu falei para vocês. Né? Ficar no distanciamento, fazer uso de máscara, não tirar a cadeira do lugar, levar sua canequinha para você beber água e tudo mais. Só que nós não estamos aqui falando das disciplinas, nós não estamos falando da sala de aula, nós estamos falando daquele apoio que alguém precisa ir lá no campus, acessar uma internet, ou digitar um trabalho, porque não tem computador em casa. É desse primeiro momento para esse mês de agosto, tá bom? Pode ser que mude em setembro, pode ser que a gente consiga flexibilizar mais. Tudo depende do quê? Da gente estar vacinado, tudo depende da gente mudar do risco moderado para o risco baixo, né? Então, infelizmente, são fatores que não estão ao nosso alcance para que nós tomemos a decisão, né? Isso não é possível. A Lari perguntou aqui sobre a questão, qual a providência vai ser tomada em relação aos alunos que se recusam a tomar vacina. Bom, gente, não existe ainda, não sei se vai existir, nada na UFAM
e nem nenhuma universidade que eu tenha conhecimento, falando sobre essa questão de acesso de alunos vacinados ou não, assim como de servidores vacinados ou não, tá? Então, não tem nada sobre isso, né? Então, o que nós pedimos é que todos se vacinem. Então, é muito importante. Então, quando a gente manda para vocês formulários para que vocês preencham, exatamente porque a gente precisa dessas informações para poder tomar as decisões. A melhor decisão, a decisão que a gente tentar ajudar vocês sem comprometer a questão da biossegurança, certo? Então, nós vamos, semana que vem, é muito importante isso que eu vou dizer, nós vamos abrir novamente aquele formulário do monitoramento da condição vacinal dos alunos. Então, o último que nós tivemos, 336 alunos responderam, né? Então, é importante que vocês respondam, que vocês peçam para os colegas responderem. Ana, eu respondi, e naquele momento eu não tinha tomado a vacina, mas agora eu tomei, eu posso responder de novo? Deve responder de novo, porque depois a gente consegue filtrar e tirar a sua primeira resposta e manter só a sua resposta atual, tá bom? Então, é muito, muito importante que vocês respondam esse formulário da condição vacinal, até para que nós saibamos quantos dos nossos alunos foram se vacinar, dos que estão em Humaitá, porque tem muita gente que está fora de Humaitá que tomou a vacina, né? Mas a maioria dos alunos está em Humaitá, para a gente saber da nossa população de alunos matriculados, quantos foram se vacinar, né? Tomaram a primeira dose. Então, a gente vai voltar a lançar esse formulário do monitoramento da condição vacinal e contamos com vocês para que todos respondam. Nós tivemos cursos que participaram mais de 50% dos alunos e cursos em que nem 20% dos alunos responderam. Então, é muito importante que vocês respondam. Um outro formulário que a gente também vai divulgar semana que vem é a avaliação do ensino remoto. A gente precisa que vocês avaliem como foram essas aulas, porque vai ter muita aula remota, mesmo que não seja totalmente remoto. Mas vai ter muita aula remota. Então, é preciso que a gente saiba como foi para passar para os professores, para que a gente possa melhorar essa aula remota, que ainda vai até dezembro desse ano, né? E esperemos que em janeiro do ano que vem a gente possa ter nossas aulas presenciais, mas depende de que todos nós nos vacinemos. Isso é muito importante que vocês compreendam, tá bom? Então, assim, não sei, né, o Del está colocando aqui que a Uni tomou uma decisão, né, ainda não teve esse debate dentro da UFAM, eu acho que é um debate importante, mas tem que ser feito com muita cautela, e com certeza vai ser feito em algum momento, mas nesse momento nós temos que focar em conscientizar o colega, né, para que ele tome a primeira dose da vacina. Quem tomou Coronavac vai poder estar imunizado daqui a 30 dias, 35 dias, e isso é super importante, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão com alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha relação aqui com a nossa pauta, mas vocês gostariam de perguntar? Fátima? Eu não sei se mais alguém levantou a mão. Tem uma lista aqui de... Não, acho que não. O Antônio tinha levantado a mão antes da Fátima, mas está baixado aqui. Tinha sido eu, Ana, mas era para lembrar desse formulário de avaliação do ensino remoto, mas tu já falou aí, tá? Tá bom, ok. Fátima? Não é sobre essa situação, né, de agora, mas é sobre as aulas híbridas. Aí eu queria saber se vai ter algum momento que vocês vão falar sobre, né? Porque, por exemplo, no curso de letras a gente tem várias demandas, né? Tem algumas situações de remoto no ensino híbrido, né? Tem alguns professores, né, que vão trabalhar de forma remota e tem alguns alunos também, né, que são situações específicas, né, que vão continuar no remoto. Aí eu queria saber se em algum momento vocês vão falar sobre isso. Fátima, eu te peço só que tu seja mais específica, falar sobre o quê? Sobre o híbrido? Aulas híbridas, isso.
Tá. Então, eu acho que deve ter tido algum probleminha na tua conexão. Eu expliquei que as aulas híbridas, né, elas estão agendadas para começar a partir de setembro, certo? Que foi aprovado no Conselho Diretor. E que nós estávamos aguardando que fosse terminado todas as etapas de solicitação de matrícula. As matrículas estão em processamento, né? Os coordenadores de curso têm até o dia 15, segunda-feira, para enviar para a gente o número de disciplinas e o número de alunos por disciplina que vai ter algum tipo de presencialidade, né? Que é uma disciplina híbrida, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, a minha disciplina, né? Eu não dou aula esse semestre, mas sociologia rural. Vamos imaginar que eu tivesse colocado que eu ia dar de forma híbrida. Então, eu tenho que informar o número de alunos que estão matriculados. 38 alunos matriculados. Então, todos os coordenadores de curso vão informar a direção. Olha, eu vou dar, sei lá, 10 disciplinas. O meu curso vai ofertar 10 disciplinas de forma híbrida e cada disciplina tem X alunos. Essa informação vai poder fazer com que a gente verifique quantas disciplinas vão ser ofertadas de forma que vão ter uma presencialidade, o número de alunos para que a gente possa fazer a distribuição das salas, né? Porque não tem sala para todo mundo. Como eu falei para vocês, só cabem 18 alunos por sala, com o distanciamento, né? Então, a gente fez o que a gente está chamando de salas compartilhadas, né? Então, como é que a gente fez, né? Então, tem uma sala na frente da outra, certo? E esse professor, ele tem uma disciplina, a disciplina dele, ele vai dar uma parcela presencial, e ele tem 35 alunos matriculados. Cabe 35 alunos na sala hoje? Não, só cabe em 18. Então, a gente coloca 18 numa sala e os outros 13 em outra sala. Os outros 13 em outra sala, né? 20 em outra sala, certo? Aí o professor está dando aula aqui, a aula dele está sendo transmitida via filmadora para outra sala, e a outra turma está assistindo a aula projetada no quadro, para que a gente possa conseguir que haja essa aula presencial para essas turmas com mais de 18 alunos, né? Temos os auditórios também, mas a gente tem que primeiro saber quantas disciplinas nós temos que tem mais de 39 alunos matriculados. Então, a partir disso, quando os colegiados enviarem essa informação, aí a CLBio, o subcomitê, a direção, né, coordenação acadêmica administrativa, vai sentar para que a gente veja quantas salas a gente tem, como é que a gente vai dizer, olha, curso tal, esse aqui é o número de salas que você tem, a regra é essa, e aí o curso vai se organizar para ver como é que vai ofertar essa aula presencial dentro do horário que vocês estão matriculados. Então, assim, semana que vem a gente já vai se reunir para isso, estamos só esperando a finalização da matrícula no sistema, para a gente saber essas informações, tá bom? Para vocês sentirem como é complexo essa questão, né, desse retorno presencial para a aula, porque nós temos um espaço pequeno e tem que haver o distanciamento de 1,5 m. Então, uma sala que cabia 50, 45 alunos, hoje ela cabe 18. Né? Então, esse é um grande limitante para a gente, tá bom? Alguém levantou a mão e baixou. Não... Acho que foi o Samuel. Samuel. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber como é que vai ficar em relação à questão do acesso aos laboratórios. Antes de eu te responder, Samuel, Fátima, consegui esclarecer, Fátima? Está com alguma dúvida ainda? Conseguiu, na verdade, é uma outra situação específica, eu só queria saber quando que vai ser falado, né, e tá ok. Aí quando vocês falarem, quando vocês forem fazer outra reunião para a gente conversar sobre, aí sim a gente vai poder tirar essas dúvidas mais específicas. Né? Samuel, as atividades de PIBIC, tá? De PIBIT, que o professor tem atividade experimental, elas estão acontecendo, Samuel.
O acesso ao laboratório para atividade experimental, eu tenho um PIBIC e eu tenho que fazer um experimento no laboratório, isso está acontecendo. Todos os professores que têm projetos de iniciação científica foram comunicados, isso já está com bastante meses que está sendo autorizado. Eles mandam para a direção da unidade o nome do projeto, nome do aluno, o horário, qual laboratório, o laboratório tem que ter autorização do coordenador do laboratório, o aluno não pode ficar sozinho no laboratório, tem que ter presente ou o técnico de laboratório ou o professor, mas já há vários meses nós estamos dando esse apoio aos projetos de iniciação científica e de PIBID, para atividades experimentais, tá? Agora, aquilo que você consegue fazer que não é experimental, que você tem que ler, que você tem que digitar, aí a gente não está autorizando o uso do laboratório, ok? Mais alguma pergunta? Ana, o teu áudio está desativado, tá? Ah, tá. Mas o Samuel, vocês ouviram minha resposta para o Samuel sobre o laboratório? Ele ouviu, eu acho ainda, professor, ele acabou de sair. Ah, tá. Ele Pois desativou. é, o Allen, é exatamente. Se nós tivéssemos voltado todos os 6 cursos de forma híbrida, uma decisão conjunta, com essa questão do distanciamento, não que seria impossível, mas seria muito difícil. Nós fizemos um planejamento no ano passado, porque a gente estava com planejamento de voltar, né, no semestre de 2021, de maneira híbrida, né, foi um planejamento que deu bastante trabalho, mas a gente estava até animado, mas aí veio a pandemia e botou tudo por terra, porque a gente tem poucos dias letivos, né? Então, para dividir, quem vai usar o horário são poucos dias letivos. Então, você tem razão, é muito complicado, tá bom? Se não me engano, a engenharia ambiental ficará no remoto, e a agronomia também. Existem, o que foi definido na engenharia ambiental é que as disciplinas teóricas serão totalmente remotas, e as disciplinas práticas serão dadas, teórico e prática, a parte componente teórico será dado de maneira remota, e o prático será dado de maneira presencial, tá? A agronomia, alguns professores optaram pelo remoto, outros pelo híbrido, tá bom? Que mais? Os alunos que tiveram... Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Então, esse acesso, a partir da semana que vem, é para um apoio, tá? Apoio, eu quero baixar um vídeo, eu preciso assistir uma aula aqui de 2 horas, de 1h30, preciso digitar um trabalho, não tenho um computador em casa, é para esse momento de apoio, tá bom? Para esse início de semestre, esse início de agosto. Após o envio dos colegiados, do número de disciplinas e o número de alunos matriculados, das disciplinas que serão dadas de forma híbrida, aí vai ser feita uma reunião com todos os coordenadores, explicado para eles como é que vai se dar, e eles com certeza vão fazer uma reunião com aqueles que terão disciplina híbrida e também vão explicar direitinho. Vamos fazer uma nova nota técnica. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Esse é o momento. Mais alguma pergunta? Estou olhando aqui se tem alguma pergunta. Bom, então, vamos esperar que tudo dê certo com essa nossa primeira experiência, né? A partir de segunda-feira. Vamos divulgar essa apresentação na segunda-feira para os representantes discentes, que a gente tem e-mail. O professor Marcelo Dairon vai divulgar também lá pela Gerência de Assuntos Educacionais a nota técnica, e vamos combinar que tudo dê certo, e vamos, por favor, responder aos formulários de monitoramento da condição vacinal e ao formulário do ensino híbrido, para que a gente possa ter informações para melhorar a nossa oferta desses espaços, tá bom? O Del levantou a mão. Boa noite.
Na verdade, é só para reforçar os alunos que estão na reunião, para ajudar na divulgação, né, dos formulários quando eles vierem a ser abertos, porque isso é muito importante para que a gente possa tomar as decisões mais acertadas com relação a toda a comunidade acadêmica e não só a pequenos grupos, né, que às vezes a gente pode ficar numa bolha e achar que aquilo é a realidade da nossa turma, do nosso curso ou do instituto, e a verdade não é. Então, assim, eu espero que vocês possam colaborar e entender a importância de participar disso. Nem sempre é o voto impresso, né, vamos dizer assim, que resolve as coisas. Muitas vezes a questão do formulário da tecnologia online e remota também nos ajuda. E é só isso mesmo, eu peço a colaboração de todos. Obrigado. Bom, gente, qualquer coisa, né, vocês podem entrar em contato comigo, com o professor Marcelo Dairon, com o Robert, que é o nosso coordenador administrativo, tá? E o que tiver ao nosso alcance e a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Lembrando que nesse momento a gente está voltando sem restaurante universitário, estamos trabalhando aí para um novo contrato, esperamos que até o final de setembro a gente consiga já estar com a cantina e o restaurante em funcionamento, tá bom? Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu gostaria de perguntar do professor Marcelo se ele gostaria de fazer alguma colocação, e se os demais membros da CLBio e do subcomitê que estão presentes também gostariam de falar mais alguma coisa. Ana, eu queria só conversar com os alunos, desejar um ótimo início de semestre, né? Essa nota técnica ela foi elaborada pelo comitê e subcomitê, e tem medido esforços para que nós pudéssemos atender, né, a comunidade discente, assim como também é sabido por todos, nós estamos aí dando andamento de 4 editais do penais, né, nos adaptando diante desse estado de pandemia, para que, de fato, o fluxo possa ocorrer, o calendário possa ser cumprido, né? Então, todas as vias também de comunicação tem sido feito por meio do WhatsApp, por e-mail da coordenação acadêmica, da gerência de estudos educacionais, do serviço social, a equipe ter se empenhado justamente para que os alunos não, para minimizar, né, o prejuízo possível que fosse para a comunidade discente. E dizer que nós estamos aí de braços abertos para o que for necessário, né, alguém que queira nos contatar, temos o WhatsApp e o e-mail, e desejar um ótimo semestre pela frente. Alguns cursos optaram pela modalidade de ensino híbrido, outro totalmente remoto, e os professores estão conseguindo, estão elaborando formas de adaptar, porque nem todos os alunos estão aqui em Humaitá, né? E alguns irão realizar atividades de componente prático. Então, nós estamos fazendo esse estudo de como isso ser realizado e não prejudicar os alunos que não estão aqui em Humaitá, né? E é isso, que só agradecer a presença de todos que estão até aqui agora, nessa sexta-feira à noite, né? Isso é importante depois de uma semana já cansativa de início de semestre. Então, muito obrigado. Professora Ana. Obrigada, Marcelo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? O membro da CLBio, do subcomitê, professora Rosane, está na reunião. Ana, só um minuto, por favor. Só para reiterar, fazer aqui um adendo, que nós estamos na matrícula dos discentes do SISU, que estão previstos aí para iniciar no próximo semestre, né, em 2021/1, ano civil 2022. Então, aqueles candidatos que estejam com dificuldade de fazer o procedimento de internet, que possam mandar e-mail para a coordenação acadêmica ou para o meu WhatsApp. Alguns já nos procuraram porque estavam com dificuldade para fazer todo esse processo, que agora está sendo feito online, né? Então, nós estamos aqui de prontidão para ajudar no que for necessário. Obrigado. Professora Rosane, professor Renato. São membros da CLBio e do subcomitê. Gostaria de fazer algum comentário? Só agradecer mesmo, né, Ana, a participação dos alunos agora, nesse momento, né, e a percepção que eles têm do que está sendo agora, né, esse período pandêmico que a gente está passando, e entender, assim, que o IAA, de certa forma, ele está trabalhando, né, para atender os alunos, né, e as suas necessidades naquilo que também
nós podemos fazer, né? Nós temos que ser sinceros e pensar na realidade daquilo que também o Instituto pode fazer. Ele está fazendo bastante coisa e está aqui para a disposição dos alunos, né? Para sanar as dúvidas, acho que esse é o momento. Professor Renato? Saúde para todos, gratidão. Bom, gente, então, em nome, né, dessa comissão, da nossa Comissão de Biossegurança, do Comitê Local de Enfrentamento ao Covid, que tem desde o ano passado trabalhado de maneira muito árdua, eu agradeço a presença de todos e todas, desejo um excelente semestre para todos nós, e nós estamos aqui para o que for possível a gente poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos torcer para que tudo dê certo nessa nossa primeira experiência de voltar a abrir o campus novamente, nem que seja devagarinho, depois de mais de um ano sem, né, a presença dos alunos na universidade, né? Então, vamos abrir devagarinho e ver, e analisar, e monitorar, mas a gente tem muita confiança na conscientização de cada um aluno e cada uma aluna do nosso instituto, tá certo? Um bom final de semana e boa noite para todos e todas, tá bom? Tchau.